Bem-vindo ao canal Esquerda e Direita na Educação. Hoje o nosso objetivo é discutir como retomar o papel da disciplina na educação de crianças e jovens a partir desse livro aqui, do Bernardo Buib, que se chama Elogio à Disciplina. O nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouco a questão do papel do afeto no processo de formação humana, né? Então a gente parte aqui de ideias interessantes do Buib, que opõem dois polos da educação, o oleiro ou o jardineiro, né? Se trata de conduzir ou deixar crescer, né? Aquele que planta, que estabelece, coloca o germe da planta, coloca as sementes, aquele que planta a semente e que espera que os processos da própria natureza, né, o clima, a água, façam germinar e desenvolver aquilo que já está em latência. Embora destaco aqui que o jardineiro também faz poda e corrige a postura da planta, a direção em que ela cresce. Então nem o jardineiro entra exatamente, personifica ou exemplifica de maneira tão integral essa forma de ver o processo educacional como um laissez-faire, né? Como um processo em que a liberdade seria o valor absoluto, né? A liberdade do educando. Então, conduzir implica numa modelagem, que é o que a gente vê aqui nesse vídeo do oleiro, né? Você estabelece a argila e você vai fazendo uma modelagem, tendo em vista uma imagem do que aquele objeto deveria ser, né? Então, a ideia da condução, ela se destaca aí nessa metáfora do oleiro, né? Então, é interessante resgatar um pouco o oleiro, né? Mais do que o jardineiro. Acho que nos últimos 200 anos, depois de Rousseau, e aí eu indico o vídeo que nós já temos sobre, aliás, 3 vídeos sobre Rousseau, que foi uma figura que estabeleceu um verdadeiro divisor de águas no campo da educação e da pedagogia. Eu acho que depois dessa fase pós-Rousseau, que se contrapôs a modelos de educação extremamente repressivos, que de fato estavam esterilizados, eram estéreis já, na época em que ele escreveu o Emílio, hoje talvez se trata mais de se fazer um movimento inverso, né? De retomar uma direção, porque esse mundo que nós vivemos já foi modificado profundamente pelo impacto das ideias de Rousseau e dos movimentos que por ele foram influenciados, né? Movimentos diversos, como a Escola Nova, ou movimentos inspirados na psicanálise, ou em outras vertentes até mais libertárias, né? Então a gente tem aqui um input ao ver o comportamento de jovens e crianças hoje, de que existiria uma necessidade premente de voltar ao sentido de uma direção, de voltar a um projeto educativo com uma determinada diretriz, né? Com uma imagem de educando a qual se deva chegar, né? E não trabalhar apenas deixando florescer livremente os impulsos, né? As necessidades e interesses do educando. Então, a ideia do oleiro passa a estar mais interessante do que a do jardineiro. Então, como é que a gente pode defender esse ponto de vista? Enfatizando o seguinte, que para aprender a autonomia é preciso primeiro aprender a subordinação. Para conquistar esse estado de liberdade que define a propriedade adulta, ou seja, a possibilidade de fazer escolhas livres, a criança e o jovem tem que aprender primeiro a se submeter às constituições reais que a vida social impõe. Então, para chegar nisso, você tem que dosar o afeto ou a disciplina, né? Você tem que ter afeto e tem que ter disciplina. E disciplina, o que a gente entende como disciplina, é um conjunto de regras de convivência social. Então, o meio termo é possível, né? O que está acontecendo é que nós estamos descartando a disciplina de uma forma absoluta, né? Então, precisamos resgatar o processo de regras, né? A instituição de regras, destacando que o meio termo é possível, né? Então eu me baseio aqui na história contada no livro sobre a escritora Helen Keller, que era cega e surda. Antes de encontrar a professora que transformou a sua vida, ela estava
num estado de absoluto descontrole de pulsões, de instintos, com um comportamento extremamente errático, agressivo. Não conseguia falar, não tinha aprendido a falar, muito menos a ler, e não conseguia conviver minimamente com outras pessoas dentro do espaço familiar. E que a professora conseguiu levá-la a se comunicar, falar, inclusive escrever com uma dosagem correta de regras firmemente defendidas durante todo o dia, com uma constância e uma regularidade dignas de menção, né? Porque não se tratava jamais de relaxar aquela regra, e afeto e confiança nas capacidades da Helen Keller, que se transformou numa escritora, né? Quer dizer, o papel, aí fica bem claro o papel construtivo da disciplina, que a disciplina, nesse sentido, ela serve para canalização das potencialidades humanas, e não para solapamento, destruição, sufocação dessas potencialidades. É preciso destacar que, para que essa firmeza, que a firmeza das regras, que o cumprimento estrito dessas regras seja positivo e construtivo, ele tem que vir aliado a uma estima e a um respeito pelo educador, né? O educador que é estimado, ele tem um canal de influência sobre o educando. Se o rigor, a exigência, quando ela não vem junto do afeto, ela não funciona, ela é destruidora, ela não gera, vamos dizer assim, uma incorporação de aspectos da personalidade do educador, como quando o educando gosta do educador. Então o pai que é amado, a mãe que é estimada e respeitada, ela tem uma possibilidade muito grande de influenciar a construção da personalidade do filho. Só o afeto não é suficiente, só o respeito não é suficiente, e o temor também não é suficiente para gerar uma influência, né? Então, como é que nós podemos fazer com que valores como respeito recíproco, o valor do empenho pessoal na consecução de um objetivo válido, tudo são valores, né? Do respeito aos pais e aos mais velhos, e a admiração por pessoas que fizeram algo positivo por grupos sociais, pela humanidade como um todo. Como é que esses valores se transformam em aspectos interiores do indivíduo, né? Como é que a gente pode fazer com que esses valores se transformem em virtudes, né? Como fazer isso? Criando hábitos, né? Estabelecendo rotinas na vida cotidiana. E essas rotinas são estabelecidas por meio de regras.